A família contemporânea é uma família complicada, não é fácil. Não é fácil porque tem esse termo de meio-irmão, né? Ou seja, vai ter madrastas, padrastos, vai ter famílias agregadas, os finais de semana não são mais unífocos, ou seja, não tem aquela continuidade do final de semana. De repente tu vai passar um final de semana com um filho, final de semana com outro. Então, é uma confusão. Quem quer ser organizado se ferrou. A família contemporânea pede improviso, vai pedir flexibilidade. Não tem outra saída. Primeiro, meio-irmão não existe. É irmão inteiro. E muitas vezes a gente desculpa a falta de convívio dizendo que é meio-irmão. Não tem desculpa nenhuma. Tem algumas dificuldades. Eu vou falar assim mais no fluxo de consciência. Mas as dificuldades do pai, ele se apaixona por uma mulher e parece que tem que negar seu passado. Então ele se apaixona por uma mulher e tem muita dificuldade de conciliar o amor com a paternidade, a sensualidade com a paternidade. E ele acaba deixando os filhos de outro casamento de lado para se dedicar a uma mulher. Tu tá num novo relacionamento, certo? Tu vai se dedicar àquele relacionamento e vai ter que se dedicar aos filhos, e vai ter que se dedicar ao trabalho, e vai ter que se dedicar aos amigos. Como que tu faz isso? Eu queria que a gente entendesse, para começar, que essa mãe que chega ao século XX, tão criticada por ser ausente, tão culposa, uma mãe que nunca se sente suficientemente boa, nunca se sente capaz de realmente produzir para sua família todos os fenômenos, os cuidados, a atenção. Essa mãe que chega tão culposa do que deveria ser, ela não é faltosa em relação àquela mãe da família extensa, a mãe da família pré-nuclear. Ela se sente faltosa em relação a um ideal de maternidade que se constituiu a partir do século XIX, em que a transmissão de valores não se dá da igreja para o fiel, se dá pela via do pai e da mãe que ensinam seus filhos, que incutem. Essa mulher foi colocada na condição de pastora, de curadora desses filhos, né? Essa mulher é a que se sente faltosa em relação ao ideal da família nuclear, não em relação à mãe, que foi sua tataravó, essa que tinha 15 filhos. Hoje a família quer mandar na escola e a escola quer mandar na família. Por que cada um não manda no seu espaço? Quando o mundo começa a deixar de ser uniforme, mudam as características de cada educação, de cada grupo familiar, e as crianças vêm para a escola com comportamentos diferentes. É claro, nós começamos a enfrentar na escola a diversidade que antes a gente não tinha. O uniforme escolar, até a década de 60, era o retrato da escola. Eles não apenas vestiam roupa igual. Eles pensavam de modo igual, eles se comportavam igualmente, as famílias eram muito parecidas. Então era isso, né? Quando começa a surgir diversidade na escola, a gente fala, opa, o que é que a gente faz agora? Chama os pais para dar um jeito nessas crianças, porque a gente não sabe o que faz. Numa sociedade do consumo, nós aprendemos a considerar a educação como um bem de consumo. Não é. A educação é um patrimônio, é um acervo, não é um bem de consumo. E se não é bem de consumo, não tem que ter utilidade. Né? A gente não aprende para se inserir no mercado de trabalho. A gente aprende para interpretar melhor o mundo. Mas hoje só se pensa de modo utilitarista com o conhecimento. Ou seja, o conhecimento que eu devo aprender deve servir para eu ter um bom emprego, ganhar bastante dinheiro para consumir. Se, por um lado, nós dizemos que há uma crise generalizada do educar, seja no interior da família, seja no interior das relações escolares, por outro, a gente pode pensar que não há exatamente uma crise aí, há uma perda do monopólio educativo antes só de posse de pais e professores. Hoje, o que você tem, portanto, muito, muito longe de uma ideia de crise de educação, é o apogeu da educação. Hoje, educa-se em todos os cantos, de todas as maneiras. Esse é o lema da contemporaneidade. Educar, educar, educar. Todos educam, ninguém educa. A cidade educa, o trânsito educa, o consumo educa, as empresas educam.
essa ideia de formação continuada tomou conta do mundo. O lugar do saber mudou, né? E isso afeta muito a família, porque fica nessa questão de quem sabe e quem não sabe. Os adolescentes se colocam numa postura quase igual dos pais, né? Até porque os pais se esvaziam do lugar. Também não vou. A questão não é culpar os adolescentes, a questão é que os pais não conseguem muitas vezes se colocar, né, num lugar de transmissão de valor. Na verdade, a passagem, a transmissão, por isso que a gente não fala que em família não se ensina, em família se transmite. E a transmissão de valores se dá de inconsciente para inconsciente. Pais hoje são muito paranoicos. Eles dizem desde que os filhos são muito pequenininhos, ele não perde nada, ele saca tudo, ele observa tudo, ele sabe tudo. Quer dizer, os pais percebem que o filho se nutre, ele se constrói a partir não do que ele diz, mas do que ele diz sem saber, do que ele expressa sem saber que está dizendo e do que o faz sofrer. Então, o que educa os filhos é o inconsciente parental. A segurança é uma marca desse mundo sólido, da modernidade que o Bauman vai chamar de sólida. A liberdade é a marca da modernidade líquida. Então, segurança e liberdade vão constituir uma espécie de antinomia. Onde há segurança, não há liberdade. Era aquilo do que reclamávamos. Não tínhamos liberdade lá. Aqui temos liberdade, mas não temos mais segurança. Se lá a questão fundamental era o futuro, aquele que pode ter uma chance melhor do que a que eu tive, aqui, muitas vezes, o que se passa é uma espécie de veto contra o futuro das crianças, na medida em que a gente aprisiona elas no presente da liberdade. Isso cria algo extremamente terrível, que é olhar para algumas crianças com a ideia de um presente eterno. A ideia de que, não havendo passado nem futuro, o presente tem que ser usado até o limite da condição que ele carrega. Aliás, está em moda hoje, e basta ver isso, inclusive com crianças de 10, 12 anos, a perspectiva que é a adoção daquilo que, no meu entender, é a pior contribuição que o mundo romano nos legou, que é a ideia do carpe diem, do aproveite o dia. Essa ideia do carpe diem, ela é típica do mundo romano, dentro de uma estrutura, de uma sociedade que vive na opulência, que vive da opressão sobre outros povos, e especialmente que utiliza a luxúria como sendo uma forma de vida, e portanto você precisa existir até o limite da tua capacidade do momento. Eu acho hoje a noção de carpe diem muito arriscada, muito perigosa, porque ela dá a noção de que é o seguinte: não havendo história, aproveite-se o momento. Portanto, se você tiver que beber, beba até o teu limite. Se tiver que dançar, dance até ultrapassar o limite. Você, por exemplo, vê hoje muita gente, não só adultos, crianças também, que acham que a história acaba agora. Um mundo marcado por uma insatisfação acelerada e por uma ansiedade muito grande.